Depois disso, a Margaret avança para o debate sobre materialismo, né? E ela introduz o debate clássico sobre o dualismo cartesiano, a separação entre mente e corpo, a separação entre sujeito, cognoscente e objeto de conhecimento, a separação entre natureza e cultura, e ela argumenta que muitas desculpem, ontologias não ocidentais trabalham com uma divisão completamente diferente. Depois ela invoca, se não me engano, se não me falha a memória, Heidegger para falar que ser é ser no mundo, não separado dele. Eu não sei como vocês enxergam essa questão, não me parece ser uma questão controvertida, embora, pelo menos para mim, que tenho uma pequena bagagem incompleta ainda em psicologia e psicologia experimental, e a hipótese de trabalho do psicólogo experimental é materialista, assim, a mente é o que o cérebro faz, né? É produto da atividade encefálica, não é algo separado do corpo, não é uma propriedade exclusiva só de homens brancos ocidentais, como por exemplo ela articula aqui no segundo tópico, né, que é o dualismo cartesiano de uma certa forma, né, produto também do seu tempo, né, é, gerou essa ideia, né, essa divisão, né, ou essa discriminação, né, de que a propriedade mais nobre que caracterizaria os seres humanos e diferenciaria de outros animais seria, né, o pensamento, penso logo existo, e não seria uma propriedade extensível, né, a todas as pessoas, de todos os gêneros, raças, etc. Então, lógico, eu estou falando de uma perspectiva de psicologia cognitivista contemporânea, que também eu acho que, de uma certa forma, é um pouco diacrônica, né? Um pouco incompatível para contrastar com o que é o dualismo cartesiano típico. Mas, de qualquer maneira, pelo menos na minha visão, não parece ser uma questão controvertida. O que eu achei digno de nota aqui dentro do texto da Margaret, eu vou ter que esticar isso aqui para puxar isso para cima. Ok, eu queria deixar visível esse trecho porque me traz, me faz pensar em outras questões, né? Ela sugere o seguinte, que na visão cartesiana o direito é pensado como residente da esfera humana e seus espaços construídos, e que o materialismo cria possibilidades de pensar direito para além dos confins da humanidade, ir além da divisão natureza e cultura e pensar numa esfera indiferenciada de natureza-cultura. E isso foi uma tradução literal tosca que eu fiz aqui. Ela bota a expressão, ela junta, né, faz uma justa posição das palavras nature culture e virou uma palavra só, né? Então eu traduzi toscamente aqui, enfim, vocês podem buscar diretamente no texto. Mas o meu ponto em, qual é a diferença, né? Qual é a consequência concebível ou real de se adotar uma postura materialista na concepção, né, do direito, por exemplo, de um direito estatal? Em que sentido isso provocaria mudanças que ela está sustentando que são possíveis, né? Cria possibilidades de pensar o direito para além dos confins da humanidade. Isso para mim não ficou muito claro. E lógico, é o primeiro capítulo, talvez ela desenvolva isso de maneira mais articulada em outros momentos, mas fica aqui essa questão. Muito bem, avançando para o próximo tópico, né, a próxima variável que ela considera relevante tratar nesse primeiro capítulo, ela vai introduzir o debate sobre pluralismo, que na visão dela é uma forma de pensar que reconhece diversidade e não tenta reduzir, né, o objeto de estudo a um sistema ou unidade. E aí ela vai falar um pouquinho adiante, na seção que ela trata disso, ela fala que uma definição de trabalho, working definition que ela chama, é que o pluralismo descreve uma situação na qual coisas incomensuráveis coexistem em um espaço comparativo. Eu não sei o quão claro isso ficou para você, lógico, eu consigo compreender com uma certa tranquilidade em que sentido a ideia de pluralismo pode, de uma certa forma, perfurar certas ideias do direito estatal, que tem uma certa rigidez, uma certa unidade de autoridade e certas concepções de sujeito, enfim, de agentes, etc. Tudo bem, mas em que sentido isso falar que em que sentido mudar essa perspectiva
introduz a ideia de incomensurabilidade, de irredutibilidade em outros sistemas de análise. Não sei, para mim não ficou muito claro. Ela vai sustentar, e aí de uma maneira muito mais palpável, né, que essa ideia ela permite ir além do direito estatal e também cria outras formas de pensar sobre o direito estatal. Os exemplos eu estou deixando de lado, acho que quem lê o texto vai ver, eventualmente, eu não sei se nessa sessão ela traz a ideia das soluções alternativas de conflito, se ela traz, por exemplo, aquelas comissões da verdade, comissões, tribunais penais internacionais, enfim, ela certamente na última sessão que ela vai falar sobre o direito teoria performática e teoria prefigurativa, ela certamente introduz vários exemplos interessantes e acho que eles podem, de uma certa forma, ser trazidos, resgatados para essa sessão aqui. Muito bem. Na sessão seguinte, que já é a penúltima sessão desse capítulo, ela vai introduzir a ideia de dinamismo conceitual. Essas duas últimas sessões me parecem as sessões mais relevantes para o argumento geral que ela quer desenvolver aqui. Porque ela, no fundo ela está tratando de conceito de direito. Então, assim, articular uma visão de dinâmica conceitual diversa da tradicional, da filosofia analítica tradicional, né, que muitas vezes é centrada na ideia de encontrar, né, de abstrair certas, olhar para a realidade, abstrair certas propriedades que se consideram mais relevantes dentro dessa realidade, certas intuições, certos arquétipos, para daí, né, depurar e encontrar propriedades necessárias e suficientes para definir alguma coisa. Como, por exemplo, definir o direito estatal como o ato de uma autoridade que veicula, né, pelo uso pelo uso prescritivo da nossa linguagem, né, institui, né, positiva, enuncia certas regras que, por sua vez, né, tem o seu conteúdo deôntico interpretado por uma comunidade de falantes da mesma língua e que, por reconhecerem que existe uma certa habitualidade no cumprimento dessas regras, desses enunciados deônticos, e internalizarem esses mesmos enunciados deônticos, praticam, né, essas regras enunciadas. Dessa volta toda para voltar à ideia do dinamismo conceitual, que me parece ser, junto com a seção seguinte, o conceito-chave aqui, porque ela está procurando exatamente se afastar dessa pureza de abstração, que na visão dela tem uma certa inadequação epistemológica. Ela aí introduz argumentos que eu considero até um certo ponto obscuros, mas obscuro, melhor dizendo, que ela sugere que exclui materialidade, dimensões emocionais e o dinamismo. O que eu diria de contraponto, né? Primeiro, ela fala o seguinte: exclui os aspectos não conceituais do objeto. Beleza, né? Até aí foi, né? Meu ponto em que medida, né, o que é excluído é justamente aquilo que não é relevante para identificar, não é uma propriedade significativa para identificar o objeto, o conceito que está sendo definido, né? Porque, afinal de contas, o direito é uma construção conceitual baseada em práticas sociais. Não está lá, né, lá fora para ser capturado, né, pelo nosso conhecimento. É uma construção social. De uma certa forma, existe uma certa arbitrariedade que pode se justificar por certas finalidades teóricas ou instrumentais que justificam, né, que certos elementos sejam excluídos em detrimento de outros, né, que alguns sejam favorecidos em detrimento de outros. Então, eu dei essa volta, me desculpem se ficou um pouco confuso, mas a minha ideia é exatamente questionar em que sentido, né, a tal da materialidade, ou as dimensões emocionais, ou o dinamismo, a exclusão desses elementos prejudicaria a definição da ideia de direito. Aí ela introduz um argumento que me parece ser muito importante para a seção seguinte, que é a ideia de que o conceito é uma realidade imaginada/praticada. Não é uma abstração e também não é estática, né? Então, conceitos mudam em resposta ao desejo de mudança social. Isso está muito ligado à ideia que ela vai defender já no final da sessão seguinte, que é a ideia da teoria pré-figurativa, né? Que envolve essa coisa de imaginar um futuro desejável e colocar em ação desde já esse futuro como se ele já existisse para tentar provocar a mudança social.
Muito bem, eu já estou encaminhando para o fim dessa sessão do dinamismo conceitual, e aí ela vai basicamente só esclarecendo, polindo um pouquinho essa ideia dela. Ela vai sugerir que um conceito dinâmico, ou trabalhar com a ideia de dinâmica conceitual, implica em reconhecer que as margens dos conceitos podem não ser claras, ou podem ser redesenhadas a partir de experiências e relações em mutação. Como eu disse, essa sessão Dinamismo Conceitual ela é bastante importante para finalizar esse capítulo com a introdução desses dois grandes conceitos, a ideia de teoria como algo performático, não é algo novo, mas enfim, ela considera que é uma parte importante da visão crítica dela do direito. Então, ela vai falar que a teoria é performática no sentido que é um ato e um processo que fazem sentido dentro de um contexto sociocultural. Então, ela vai articular a importância, né, de se reconhecer que existe um certo background, né, um fundo, né, um passado e um presente a serem considerados, e eles geralmente são reiterados pelas teorias que reforçam algum tipo de visão predominante. Não, teorias não, mas essas práticas de falantes que reforçam uma visão dominante sobre alguma coisa, no caso, uma teoria, por exemplo, uma teoria analítica do direito. Então, ela vai falar, por exemplo, que o positivismo jurídico se tornou prevalente em parte por aceitação reiterada, né? Mais uma vez, essa ideia de repetir o passado e, de uma certa forma, reforçá-lo, ou então, na visão dela, que é a grande é o gancho para a perspectiva crítica, né? As performances podem repetir o passado, mas podem desafiá-lo. E aí isso nos leva também a essa ideia da teoria que pode ser prefigurativa. E aí ela vai falar, na medida em que é posta em prática como se o estado de coisas desejado para o futuro já existisse. Eu vou ler esse trecho que eu acho que é bem relevante, é uma tradução mais ou menos literal, uma tradução livre, digamos, do que consta lá nas páginas finais dessa sessão. Ela fala algo parecido com isso. Ao sacar aspectos do presente que parecem apontar a direção para o futuro, e os intensificando teoricamente, prefigura-se um mundo que é comensurável com o presente e o passado, mas o qual talvez adicione ênfase àqueles elementos que vale a pena promover, e ela dá o exemplo da sustentabilidade. Então, eu acho que isso ao meu ver, essa parte ficou muito clara, que é essa ideia de tornar a teoria não só como instrumento de conhecimento do mundo, mas teoria como instrumento de transformação também do mundo, né? E ela fala uma coisa interessante também, já encerrando a sessão, que esse é um traço inevitável da atividade acadêmica, né? Não conseguimos não intervir na modelagem do real. Por isso, para ela, a questão mais relevante é, né, qual é o aspecto da realidade que a gente quer tornar mais real e qual que a gente quer tornar menos real, né? O teórico ou a teórica do direito, ele ou ela seleciona, né, tem esse poder de selecionar do presente e do passado aquilo que é digno, né, de ser enfatizado para realizar certos fins, para promover certos fins desejáveis. E aí, com isso, a gente chega no fechamento, né? Ela faz um pequeno fechamento do tópico, do capítulo, dizendo que essa transição de paradigma está em curso desde que ela se entende por pesquisadora, mas infelizmente isso ainda não ocorreu na visão dela. Ela também salienta que uma coisa interessante é que o cenário agora é muito mais complicado e recursivo, né? Tendências vão e vêm, né? Aparecem e desaparecem. Teóricos, pesquisadores e pesquisadoras são citados e deixam de ser citados, e isso torna o terreno um pouco mais denso, cavernoso, digamos, para trabalhar. E aí ela pergunta, acho que esse fechamento é bem interessante, como lidar com a incerteza. É uma pergunta que ela se faz e ela responde assim, né? Eu penso nos conceitos como intrinsecamente dinâmicos e relacionais, por isso que eu enfatizei a importância dessas duas últimas sessões. E ela pensa em construtos teóricos como performativos e até mesmo prefigurativos. Em outras palavras, a teoria em si mesma pode ser entendida como uma intervenção prática e experimental que elicia e testa formas conceituais futuras em potencial. Isso tudo meio que arma o terreno para o capítulo seguinte, no qual ela vai começar a debater de maneira mais direta o conceito de direito. E aí eu vou deixar para falar disso no próximo vídeo. Até mais.